Então, eu passei duas questões da página 36, da seção Retome. Por que eu escolhi essas duas questões? Porque são duas questões que tratam de um tema que nós estamos trabalhando agora, que é período pré-colonial. Eu pedi para vocês assistirem a um vídeo, semana passada, um vídeo que eu gravei lá no começo da pandemia, um vídeo sobre o período pré-colonial, inclusive está lá no meu canal do YouTube disponível, para quem quiser ver novamente. E nesse vídeo eu falei basicamente sobre o que as questões tratam, sobre o assunto de maneira bem resumida, sobre esse período pré-colonial, certo? E eu escolhi essa atividade justamente por isso, porque ela contempla esse período que nós estamos estudando agora. Para quem não lembra, nós estamos trabalhando com o capítulo 2 do livro, que é esse capítulo aqui que eu disponibilizei do grupo. Para quem não tem o livro, ele se chama A Colônia Portuguesa na América, então nós vamos estudar como se deu o início da colonização do Brasil, a partir de 1530, e agora nós estamos estudando o período pré-colonial, né, que seria essa parte aqui do início do capítulo, ou seja, essa fase do descobrimento do Brasil, de 1500 até 1530, esses 30 primeiros anos aí da nossa história, certo? Então, vamos às questões, certo? Questão 1, da página 36 do livro. A pergunta diz o seguinte: apesar de a esquadra comandada por Pedro Álvares Cabral ter chegado em 1500 às terras da América, a colonização da América Portuguesa não teve início naquele exato momento. É sempre importante nós lembrarmos que a chegada do Pedro Álvares Cabral aqui no Brasil está relacionada a um contexto mais amplo que nós já estudamos de expansão marítima e comercial da Europa. Então, nós já estudamos esse assunto e é importante retomar esse conteúdo para entender também o início da colonização do Brasil, certo? Então, em 1500, Pedro Álvares Cabral chega aqui ao Brasil, tem toda aquela história do descobrimento, né, aquela história oficial que todo mundo já conhece. Mas por que os portugueses não se interessaram pelo Brasil naquele momento da descoberta? Porque quando eles chegaram, porque eles não se interessaram, porque que eles não começaram a colonizar o Brasil a partir de 1500, só em 1530. Porque quando eles chegaram aqui, Portugal ainda estava muito interessado no comércio com o Oriente, no comércio com as Índias, no comércio das especiarias que nós já falamos. As especiarias eram produtos que não existiam lá na Europa, né, e eles precisavam buscar em outros continentes, mais especificamente lá na Ásia. Por exemplo, cravo da Índia, baunilha, entre outros. Então, o primeiro motivo pelo qual os portugueses não colonizaram o Brasil naquele momento foi o interesse no comércio com o Oriente, que ainda fluía bem, certo? E um segundo fator importante é o fato de que Portugal não encontrou metais preciosos. Lembre lá do princípio do metalismo, né, que está dentro de uma política maior que se chama mercantilismo, que regia a economia dos estados nacionais naquele período. Então, você tem aí a busca por metais preciosos, ouro e prata. Os espanhóis já haviam encontrado prata nas suas possessões, mas Portugal não encontrou nada aqui a princípio. E esse ouro ele só vai ser encontrado no final do século XVII, o ouro de aluvião. E a gente vai ver isso depois, em outro conteúdo mais na frente. Então, não se encontrou nenhum tipo de metal precioso, nem outra riqueza que pudesse ser explorada rápido pelos portugueses. Então, por isso que eles tomaram posse do território, mas não colonizaram efetivamente em 1500. Letra B. Que atividades a coroa portuguesa realizou nas terras que hoje compreende o Brasil até 1530, aproximadamente? Como eu falei, o Brasil foi descoberto pelos portugueses, mas os portugueses não tiveram a intenção de colonizar o Brasil a priori. O que os portugueses exploraram durante esse período pré-colonial? Lembre sempre de uma coisa, gente. Pré-colonial é o período que vem antes da colonização. Por isso que o período, o sufixo, melhor, o prefixo pré
ele é importante aí, pré-colonial, período antes da colonização. Então, nesse período aí de 30 anos, que o Brasil, teoricamente, ficou esquecido, qual era a principal atividade econômica? A extração do pau-brasil, certo? Então, a principal riqueza do Brasil, que foi descoberta, seria o pau-brasil. Então, Portugal começou a enviar algumas expedições para realizar o reconhecimento daquele território, e nessas expedições eles encontraram o pau-brasil, que começou a ser explorado em larga escala, com a ajuda, ou melhor, com o trabalho desses indígenas que aqui moravam, que nós vimos que eram milhões, de várias etnias distintas. Então, esse trabalho, ele era organizado pelo regime do escambo, que eu acho que no vídeo eu acabei explicando, é um regime que baseava-se na troca, certo? Por exemplo, o português oferecia, vou lá, uma coisa irrelevante para nós hoje, um espelho, e o índio, ele, em troca, fazia esse trabalho de extração do pau-brasil. Para nós parece, assim, uma coisa bem simples, aí você até brinca, mas, professora, o índio, ele trocava o pau-brasil ou sua força de trabalho por uma coisa tão irrelevante. Mas lembre que existem aí diferenças culturais, certo? Na visão do índio, aquele objeto que para o português era simples, um espelho, isso não existia na cultura do índio. Então, eram questões aí culturais que influenciavam nessas decisões, nessas escolhas, certo? Então, lembrem sempre desse conceito, que é o conceito de cultura, que eu venho sempre chamando a atenção aqui. Então, Portugal começa a explorar o pau-brasil, e aí, por conta disso, a gente sabe que houve uma extinção dessa planta aqui, principalmente depois dessa época, certo, do Brasil colônia, e para guardar esse pau-brasil, eles fundaram feitorias, certo, que serviam para armazenar esses produtos, mas também como um forte, ou seja, para que existisse a observação do litoral, para ver se alguém ia invadir o litoral do Brasil. Então, o Brasil, nessa época, era ameaçado por estrangeiros, invasores, como, por exemplo, os corsários franceses, que não aceitavam a divisão do Tratado de Tordesilhas e queriam tomar posse dessas possessões portuguesas do Brasil. Então, eles sempre assediavam os índios do litoral, eles sempre tentavam fazer o comércio do pau-brasil com esses índios, certo? Passando para a letra C, vou até dar aqui um zoom. Na letra C, o livro pergunta o seguinte: o que aconteceu por volta de 1530 para que a coroa portuguesa finalmente decidisse colocar em prática seu projeto de colonização? Como eu falei, gente, a princípio, lá em 1500, Portugal não teve esse interesse. Mas por que, 30 anos depois, Portugal teve esse interesse de colonizar o Brasil? Porque Portugal voltou os seus olhos para na sua colônia aqui na América. Principalmente porque o comércio que os portugueses estavam realizando com as Índias deixou de ser tão lucrativo. Esse comércio começou a entrar em crise. Esse aí foi o primeiro fator. E um segundo fator foi justamente o que eu acabei de falar na outra questão, foi a ameaça de invasores de outros países, como os franceses, por exemplo. Isso fez com que a coroa tomasse uma posição mais decisiva em relação ao Brasil e decidisse enviar a expedição do Martim Afonso de Souza, como tem aqui no conteúdo, olha só, para quem não leu, vale a pena rever, como tem aqui, ó, Martim Afonso de Souza, que foi o responsável por essa expedição colonizatória, se a gente pode falar assim, certo? Então, com esse envio da expedição do Martim Afonso de Souza, né, nós tivemos aí a fundação dos primeiros núcleos populacionais, São Vicente, mas isso aí eu vou explicar na próxima aula, que vai ser sobre capitanias hereditárias e governo geral. Quem quiser já ir lendo, já adianta o conteúdo. Então, por causa de dois fatores, Portugal decidiu colocar em prática o seu projeto de colonização do Brasil. Então, Portugal decidiu, por dois motivos, como eu falei,
pela crise com o comércio no Oriente e pela ameaça de invasores estrangeiros às suas terras. Então, por isso que Portugal decidiu invadir o Brasil, certo? Ou melhor, invadir não, colonizar. Eu estou usando as palavras erradas. Pronto, primeira questão foi encerrada, certo? Vamos para a segunda questão. Mas antes, eu deixei aqui nesse PDF um mapa mental bem interessante sobre o período pré-colonial. Quando vocês quiserem estudar alguma coisa do tipo, é sempre interessante que vocês façam esses mapas mentais, porque auxiliam bastante na hora de compreender conceitos e alguns termos, por exemplo, tá? Então, esse mapa aí eu peguei nesse Instagram, Mary_Rabiscos, e você consegue ver aí as principais coisas que marcaram esse período aí de antes da colonização do Brasil, esses 30 anos que eu acabei de explicar. Certo? Então, aí nós temos falando das expedições guarda-costas, da exploração do pau-brasil, do início da colonização, como ele se deu, o monopólio que Portugal tinha em relação à exploração desse pau-brasil, feitorias, mão de obra e as expedições de reconhecimento que aconteceram aqui no Brasil. Então, fica aí a dica para quem quiser estudar e começar a produzir seus próprios mapas mentais, porque é bem interessante, certo? E aí, já passando para a próxima questão, que está vinculada a esse texto aqui, certo? Um texto que está lá disponível no livro. E o título da questão diz o seguinte: questão 2. O texto do box Leituras, na página 27, traz um trecho de reportagem publicada no ano 2000 em um veículo de comunicação brasileiro na internet. Gente, no ano 2000, nós tivemos a comemoração dos 500 anos do descobrimento do Brasil, tá? Eu não era tão velha naquela época, acho que eu tinha 8 anos, mas eu lembro bem de toda a comemoração que aconteceu, né, na TV, justamente falando desses 500 anos do descobrimento do Brasil, certo? Então, esse texto, na verdade, é uma crítica a esse descobrimento. Muito se discute na historiografia se realmente o Brasil foi descoberto, ou se o Brasil foi achado. O fato é que entrou para a história oficial como um descobrimento, que os portugueses descobriram o Brasil, e o Brasil, a partir daí, passou a ser possessão portuguesa. Mas outras pessoas dizem, não, a terra já havia sido descoberta pelos indígenas, que já moravam aqui. Então, existem esses pontos de vista que se referem a esse processo do descobrimento e do que veio depois, certo? Então, 21 de abril é o dia em que se comemora esse descobrimento do Brasil. Mas o texto tem esse tom de crítica, certo? Então, letra A diz assim: identifique a comemoração realizada na ocasião da reportagem. Então, eu já acabei falando qual seria a comemoração: o descobrimento das terras que hoje compreendem o Brasil. É interessante chamar a atenção, gente, para quem não conhece, o Brasil teve alguns nomes antes de se tornar Brasil, certo? Nós tivemos a Ilha de Veracruz e Terra de Santa Cruz. Observe que os nomes estão ligados à religiosidade católica, que era um traço muito marcante da monarquia católica, tanto portuguesa quanto espanhola. Letra B. Com base em seus conhecimentos, responda por que os diversos povos indígenas discordavam da comemoração oficial que estava sendo realizada no ano de 2000 no Brasil. Gente, isso aí repercutiu bastante, tá? Essa festa de 500 anos e tal. Muitos índios, eles deixaram claro que não se tratava de um descobrimento, e sim de 500 anos de dominação. Porque esses índios nunca tiveram espaço, nunca foram integrados à sociedade brasileira, tá? A chegada dos portugueses só representou um processo de aculturação, de opressão, dominação cultural, como eu acabei de falar, social, política e econômica. Então, os índios sempre vão lembrar do descobrimento como um processo de dominação. Então, para eles, não tem o que comemorar.
tá? A comemoração, ela é do ponto de vista da história oficial, mas para eles isso não faz sentido nenhum, por causa disso. E última. O último parágrafo do trecho de reportagem cita 2 monumentos que seriam construídos para a ocasião. Em sua opinião, esses monumentos apresentavam ideias opostas. Por quê? É uma questão subjetiva, você tem que colocar a sua opinião, certo? Mas, de certa forma, eu coloquei uma sugestão de resposta, certo? Então, ele está falando aqui, ó, no final, de monumentos que os Pataxó estavam erguendo, certo? E de outro monumento que também seria erguido para homenagear os portugueses. Na verdade, você tem um conflito aí, uma oposição, tá? Você tem uma oposição ideológica, ideias opostas, porque cada monumento ele representaria um grupo. Por exemplo, o casal indígena representaria os antigos donos das terras, que eram os índios, ou seja, representaria a herança cultural do índio, e a caravela representaria a chegada dos portugueses, ou seja, a dominação. Outro povo diferente que chega para dominar esses nativos aqui da América. Então, você tem uma oposição de ideias. Por isso que a gente afirma que sim, que existia uma oposição no significado desses 2 monumentos que seriam construídos lá em 2000, comemorando os 500 anos de descobrimento do Brasil.